Mujin pede desculpas à mãe de Shin por não prestar atenção às crianças. Mas ela agradece a Mujin por toda a ajuda. A mãe da agressora chega e insulta a mãe de Shin, falando mal dela. Então Mujin tenta calá-las, mas a mãe de Shin o impede e diz que uma vez ouviu que as crianças são o reflexo dos pais, então agora entende o que isso significa. Ela admite que sua falha como mãe também trouxe isso para sua filha, mas acha que as filhas delas deveriam ser repreendidas e suas mães deveriam ir embora. Ela diz que está orgulhosa de Shin. Ao mesmo tempo, Shin diz que aceitará o espírito, pois Sammy lhe contou tudo, e sua mãe não precisa mais rezar por ela. Sua mãe diz que não a conhecia tão bem, mas sente que algo dentro de Shin mudou muito, se perguntando se é por causa daquele garoto, e sua filha admite que também acha que é por isso. Fate pode ser um vampiro, mas ele é gentil e ouve o que ela diz. Ele não é como nos livros ou filmes, ele é legal. Depois Mujin e Gina estão indo para a igreja Kyo, e alguns amigos dele contam sobre o incidente de bullying com Shin. Gina sai da igreja, mas suas amigas lhe esperam do lado de fora. Elas levam Gina para o lado, dizendo que ela tem coragem por escapar disso. Gina tenta dizer que não sabe do que estão falando, mas elas perguntam se ela subornou o conselho escolar como fez com elas, como seu pai sempre faz. Gina diz que não fez isso, mas elas acham que Gina deve ser a testemunha anônima que lhes dedurou, e que por isso foram suspensas. Elas decidiram se transferir de escola, achando sem sentido ficar por aqui como encrenqueiras. Elas falam que achavam que eram amigas, e não entende como ela pôde traí-las assim. Mas Gina vê Kyo e começa a atuar, dizendo que é verdade que não gosta de Shin, mas pergunta se elas têm alguma prova de que ela mexeu com ela. As garotas dizem que Gina sempre falava mal de Shin primeiro e incitava elas, mas Gina apenas diz que já falou mal de Shin, mas que isso era liberdade de expressão, o que não é contra a lei. Elas que foram tolas em se deixarem influenciar pelo que ela disse. Gina acha que os professores ouviriam mais o que uma boa aluna de uma família rica como ela diz, que o que delinquentes como elas dizem. As garotas não lhe bateram, mas Gina gritou mesmo assim, agindo como se tivessem batido nela. Ela queria mostrar que estava sendo intimidada por aquelas garotas, mas Kyo não veio ajudar, apenas ficou ali, enquanto as garotas a espancaram. Quando Gina vê que Kyo não veio ajudá-la, ela pede ajuda, então Kyo diz para elas irem embora, já que não é permitido brigar em frente à igreja, e acha deveriam fugir já que ele está bravo. Elas saem, mas Gina pergunta como ele pode apenas ficar ali e assistir. Kyo explica que não pode bater em garotas, e ele leva Gina para dentro da igreja. Ela chora e diz ao pai que uma gangue de garotas se vingou dela por ser testemunha de uma colega de escola intimidada, mas de repente ele toca a gravação que ele fez da conversa entre Gina e sua gangue, revelando que foi por isso que estava parado. Gina diz que isso não mudará a opinião dos adultos, e ele confessa que pode não mudar a opinião dos adultos, mas certamente muda a dele. A mãe de Shin diz que enquanto Fate vir humano, elas cuidarão dele juntos. Shin e Fate ficam felizes, mas a mãe dela diz que até Shin for adulta, nada de sangue para Fate. Shin pergunta sobre o talismã, e sua mãe diz que ele desfará o laço entre eles, e agradece a Fate por cuidar de Shin. De repente Shin recebe uma mensagem de Kyo dizendo que quer encontrá-la. Kyo pergunta a Shin por que ela não contou a ele que estava sendo intimidada esse tempo todo. Ele disse a ela antes para chamá-lo se alguém mexesse com ela, e Shin acha que ele deve ter ouvido isso de Gina. Shin diz para ele não se preocupar com ela, mas Kyo está com raiva por não ter estado lá para ajudar quando ela estava sofrendo. Mas ela acha que tudo está resolvido agora com a ajuda de Gina, então Kyo toca a gravação da conversa de Gina com sua gangue, dizendo que Gina é a principal agressora e não foi ela que denunciou, revelando que Shin foi enganada por aquela raposa o tempo todo. Mas Shin diz que ela ainda é mais velha que ele, então ele não deve usar esse tipo de linguagem para se referir a ela. Kyo pergunta se isso não deixa Shin com raiva, e ela diz que sim, admitindo que a machuca. Kyo não queria fazê-la chorar, mas explica que ela não precisa mais sofrer sozinha. Sujin também vem com Kyo, e uma das garotas que intimidaram Shin é a irmã mais nova de Sujin, que conta todos os detalhes. Sujin diz à irmã para pedir desculpas a Shin, então ela pede desculpas. Shin diz que quando pensa no que aconteceu, ainda guarda muito ressentimento, e que só porque ela pediu desculpas sinceramente agora, isso não devolve todo o tempo que ela sofreu, mas ela acha que pode seguir em frente a partir desse ponto e agradece por pedir desculpas. A garota diz que com os rumores de ser filha de xamã, achava que ela era estranha, mas agora vê que ela é bem legal. Fate pergunta sobre o que ela está falando com suas amigas, o que Shin se surpreende, perguntando se ele pode ouvir a conversa delas. Ela leu em um livro que vampiros podem ouvir até 1 quilômetro de distância, então precisa estudar muito se quiser ser uma boa mestre, já que há muito que ela quer aprender sobre ele. Mas Fate pergunta por que ela se incomoda com livros quando pode aprender diretamente com ele. Fate percebe que se aproximou muito dela e nota Shin de perto, deixando escapar que ela parece deliciosa. Mas Shin sorri e manda ele esperar mais 2 anos, e se ele não o fizer, ela pode desmaiar como da última vez. Shin encontra a caneta que Gina lhe deu. Shin conta a ele que uma das crianças que a intimidavam pediu desculpas diretamente a ela. Ela sabe que está tudo bem agora, mas ela ainda não entende o que fez para merecer tudo aquilo.
Ela os odeia tanto que sufoca, mas se continuar odiando tanto assim, sente que estará se tornando como eles, e por isso começa a se odiar por isso. Mas ela vai tentar superar isso por conta própria. Ela vai se tornar mais forte, sabendo que tem Fate e sua mãe ao seu lado agora. Fate diz que é por isso que gosta tanto de Shin. Ele devolve a agulha e diz para ela não perdê-la da próxima vez, e também não lhe perder. Ele acha que está tudo bem não gostar de alguém às vezes, e é normal ficar com raiva quando se machuca e chorar quando está frustrada, nem de gostar do tipo de amigos que fizeram coisas ruins com ela, já que ela não precisa mentir para si mesma sobre nada. Gina diz ao pai que não quer ir para a escola e pede para ele enviá-la de volta para os Estados Unidos, mas seu pai diz apenas que considerará isso. Todos falam sobre Gina e de como as garotas a espancaram, e sabem que Gina também intimidou Shin com elas. Shin vai até Gina e pergunta se pode sentar com ela e se podem comer juntas, já que Gina não precisa ficar sozinha, pois sente pena dela. Os outros estão evitando Gina de propósito, mas ela não quer se tornar essa pessoa, sabendo como é terrível se sentir assim. Mas Gina diz que por mais que Shin tente, ela nunca estará no mesmo nível que ela, então deveria ir embora. Shin pergunta se isso é o que ela realmente quer dizer, e se sim, ela quer saber por que não a ignorou se ela é tão inferior a ela. Gina responde que é porque Shin continuou tentando subir como ela, e agora ela não aguenta mais, falando Shin já era rejeitada antes e sempre será. Shin mostra a ela o broche e pergunta se Gina se lembra dele, explicando que qualquer que tenha sido sua intenção, ela é grata e não quer brigar, perguntando se não podem recomeçar e ser amigas. Mas Gina joga o broche e derrama toda a comida em Shin, dizendo que só porque conseguiu suspender algumas crianças, ela não deve achar que está no topo, dizendo que ela é como aquela comida desperdiçada. Mas de repente ela joga a comida de volta em Gina, e diz que ela não entende a situação atual. Ela explica que agora ela está sozinha, assim como Shin estava. Gina tenta bater nela de volta, mas o professor chega imediatamente. Mina pede a Gina para pedir desculpas a Shin, e as outras garotas também dizem que Gina é a responsável por tudo, e sempre age como se fosse legal na frente do professor. Todos veem através de seu disfarce agora. Então Gina começa a chorar e diz ao professor que as outras crianças lhe intimidam e a excluem, mas todos dizem que é ela quem está intimidando Shin. Mina pede desculpas a Shin por não ter ajudado antes, mas ela acha que está tudo bem agora, jogando o broche fora. Depois do que aconteceu no refeitório, Gina se recusa a ir à escola. Alguns dias depois ela vai estudar no exterior nos Estados Unidos, e sua mensagem de status dizia que não suportava estar perto de pessoas tão baixas, o que irritou algumas garotas, que falaram mal dela por um tempo. A escola de Kyo agora é ao lado da escola de Shin, e desde então Shin também se aproximou de Mina e começou a fazer amigos. Logo ela estava no último ano do ensino médio. Com a permissão de sua mãe, o ritual de recepção do espírito foi adiado até ela se formar, para que ela pudesse ser uma criança normal por um pouco mais de tempo. As turmas mudaram, e Mina e Shin estão felizes por estarem na mesma classe esse ano também. Mas os rumores permanecem, e as crianças falam que Shin foi intimidada, ouvindo dizer que quem a intimidou foi amaldiçoado e deixou a escola. A filha de uma xamã ainda é assustadora e estranha, mas Mina diz a Shin para ignorá-los. De repente uma garota pergunta a Shin sobre sua sorte no amor, oferecendo alguns pirulitos em troca. Shin diz que ainda não é uma xamã, então isso não é algo que ela possa fazer, mas ela pode ler as cartas de tarô para se divertir. Mujin pergunta a Shin sobre sua vida escolar agora, então ela diz que está tudo normal. Mujin diz para ela não esquecer que não está sozinha, e está feliz por ela estar bem agora. Ele está deixando a escola porque desde a reunião do conselho, os outros professores têm evitado ele por algum motivo, culpando ele por tudo o que aconteceu. Então Shin agradece a Mujin por tudo. Ela volta para casa e Fate fica animado por ver ela. Ela fica feliz e avisa que está com fome, enquanto o monge está aterrorizado por ter que comer fígado. Então Fate pergunta como foi a escola, e pela primeira vez Shin sorri e diz que foi divertido. No dia seguinte, ela cantou uma música, e todos gostaram tanto que a convidaram para a banda. Na hora de irem para casa, Kyo perguntou se poderia acompanhá-la até em casa, mas Shin disse que sua casa era na outra direção e que ela ficaria bem. De repente Shin vê Fate esperando por ela do lado de fora conversando com a anciã. Shin pergunta o que ele está fazendo ali. Fate diz que estava preocupado com ela, então veio buscá-la. A anciã diz que ela tem um namorado bem legal, e Fate pergunta se ela se divertiu. Shin diz que vai fazer parte da banda, e pergunta por que ele está olhando para ela assim. Fate diz que está feliz em vê-la feliz, notando que ela sorri com mais frequência agora. Mas Shin lembra que isso só é possível por causa dele. E se ela não o tivesse encontrado naquela velha igreja, talvez ainda fosse a velha Shin. Fate diz que está aliviado que ela conseguiu superar as coisas por conta própria, sem recorrer a outros poderes como ele. Fate pergunta como ele deveria esperar até ela ter 20 anos, então Shin sorri e nota que é bom ter alguém em quem confiar, mas de repente percebe os olhos dele mudando de cor. Enquanto isso, Lo vê Fate com Shin, falando para Roxana que finalmente encontraram seu cachorro perdido.
Shin agora completou 20 anos, e Fate a surpreende dizendo que agora ela parece mais madura, mais bonita e ainda mais deliciosa. Fate pergunta se pode beber seu sangue, mas ela diz que vai encontrar uma amiga, então só vai poder mais tarde. Fate argumenta que esperou por esse dia por muito tempo, mas Shin sai correndo e diz que voltará em breve. Enquanto isso, Lo está entediado. Roxana pergunta por que ele não sai para caçar se está tão entediado. Lo convida Roxana para ir com ele, mas ela diz que quer algo que fugiu. Então ela irá depois que recuperar seu cão de caça. Shin chega ao lugar, e todos falam sobre os assassinatos em série que aconteceram na cidade. Seus amigos lhe desejam um feliz aniversário, e Mina também lhe dá um presente. Eles falam sobre suas vidas pessoais e perguntam a Shin se tem alguém especial na vida dela. Ela fica tão vermelha que seus amigos entendem. Eles perguntam quantos anos ele tem, se é bonito e se é diferente dela. Mas Shin diz que ele é apenas um cara estranho. Um copo cai acidentalmente e corta sua perna, então Shin vê a linha vermelha e diz que deve ir para casa porque está tarde, mas antes, Fate aparece do nada e pergunta a Shin o que aconteceu com ela. Shin diz a seus amigos que se encontrarão em outra ocasião e convida Fate para uma bebida. Eles adoram a companhia de Fate, e Mina avisa ele para sempre fazer sua amiga feliz. Fate se controla para não beber seu sangue. Shin pergunta se caso ele beber seu sangue agora, ele também ficaria bêbado, o que Fate diz que talvez. Shin nota que tem bons amigos e que tudo mudou quando Fate entrou em sua vida, e é por isso que ela não pode deixar de gostar dele, mesmo que ele só queira seu sangue. Fate lambe o sangue da perna dela, e Lo também sente o cheiro do sangue de Shin. Fate nota que o sangue dela tem um sabor ainda melhor agora. Ele diz a Shin para se segurar, já que eles voarão de volta para casa, mas Shin diz que quer andar. Fate se sente estranho e diz que eles deveriam voltar para casa rapidamente. Lo percebe que já sentiu esse sangue antes, e descobre que Shin é uma bruxa. Shin chega ao seu quarto e vê que está todo decorado. Fate diz que preparou tudo isso só para ela e pergunta se ela gostou, e que ela deve estar cansada de todo o trabalho que fez hoje. Shin avisa que está pronta agora, então Fate se aproxima dela e começa a sugar seu sangue. Shin pensa no que Fate pensa dela, se ela é apenas uma fonte de sustento, como uma comida. Ela percebe que não precisa de Fate, mas ela o quer. Shin diz que gosta dele, e Fate diz que também gosta dela, mas de uma maneira diferente do que ela sente por ele. Fate repete que ela é muito deliciosa, e Shin nota que um dos olhos dele parece uma limonada rosa. Fate acha que é um sinal de que está se tornando humano, voltando à cor vermelha original, e era por causa disso que ele parecia um monstro desde que nasceu. Mas Shin diz que seus olhos são lindos como rubis e que quando se conheceram, um de seus olhos estava completamente vermelho. Isso significa que quando se conheceram, Fate era meio humano. Fate explica que naquela época ele não era humano nem vampiro, pois estava em um estado incompleto. Fate revela que teve outro mestre antes dela, uma bruxa com quem ele também tinha um contrato, mas ela não está mais por perto já que morreu. Isso tudo incomoda Shin, que tem muitas perguntas para fazer a ele. Ela está curiosa e assustada ao mesmo tempo, querendo aprender mais sobre ele. Ela tenta usar seu espírito para saber mais sobre a garota do passado de Fate, mas antes de fazer isso, alguns clientes chegam. Uma delas fica super suspeita de Shin e pensa que ela é uma fraude, mas outra garota está muito interessada nessas coisas de xamã. Shin vê o futuro da garota que a chamou de fraude e diz para ela não ir para o oeste, na direção da cidade de Yunin. Mas a garota diz que mora lá, que sua casa é lá, e não acredita nela, achando que está apenas as assustando. Mas Shin apare e diz que ela pode morrer naquela noite, então deve tomar cuidado. A garota a empurra, enquanto Fate a segura e pergunta o que ela pensa que está fazendo. A outra garota parece impressionada ao ver Fate, mas as duas logo vão embora. Fate pergunta se Shin se machucou em algum lugar, e ela diz que está bem, mas o chaveiro da garota ficou nas mãos dela quando ela segurou sua bolsa. Shin diz que vai atrás delas para devolver, mas Fate argumenta que elas voltarão se isso for importante para elas. Shin finalmente reúne coragem para perguntar sobre seu primeiro mestre, mas ela é chamada no meio da conversa. Ela estava planejando se encontrar com seus amigos, mas se esqueceu, então ela pede desculpas a Fate por sempre deixá-lo sozinho assim. Mas Fate explica que está tudo bem, já que ele ficou sozinho por 500 anos e está acostumado. Ele está aliviado que Shin parece feliz, e parece que ela pode se tornar uma pessoa mais forte, mesmo sem a ajuda dele. Shin não entende por que ele diria algo assim, e ela pergunta se ele vai embora quando se tornar humano de novo. Fate diz que terá que seguir seu próprio caminho porque não pode ser um fardo para sua mestre para sempre, achando que já sugou o suficiente de outras pessoas. Mas isso faz os olhos de Shin se encherem de lágrimas, e sai dizendo que seus amigos estão esperando por ela. Shin pensa em como Fate aparece do nada como lhe convém, consola ela como lhe convém, e até a fez se apaixonar por ele, mas que agora vai embora, tudo como lhe convém. Foi ela quem o acordou e ela quem não queria estar com ele no começo, mas Fate sempre esperou por ela, e ela agiu como uma criança egoísta porque ele foi gentil com ela.
A verdade é que foi ela quem começou a gostar dele por conta própria, então é apenas uma tola que não pode inventar nenhuma desculpa para culpar Fate apenas porque gosta demais dele. Ao mesmo tempo que Shin disse acabou virando verdade, e aquela garota foi morta por alguém. Enquanto isso, Shin pergunta a Mina se ela está namorando alguém. Mina lembra que ela é uma xamã, por isso sente as coisas. Mina diz que está saindo com um cara da escola, mas ainda não são oficialmente um casal. Uma garota de muito mau humor esbarra em Shin, que acaba esbarrando em Lo. Shin pede desculpas e Lo a toca, então ela sente algo familiar e estranho. Lo diz que Shin tem um cheiro irresistivelmente doce, e acha que ela está usando um perfume muito agradável. Mas Shin diz que não usa perfume, enquanto Lo admite que espera que se divirtam. Acontece que as garotas vieram até uma vidente que veio do exterior, uma mulher muito conhecida, e que até celebridades vão para a Coreia para visitá-la. Enquanto isso, Fate pergunta ao jovem monge onde ele irá depois de se formar no ensino fundamental. O jovem monge diz que voltará ao templo e começará a frequentar uma escola secundária próxima, servindo a Buda sob a orientação do monge principal até se tornar adulto. Fate pergunta o que ele fará depois disso, mas Sami diz que ainda não pensou tão longe, e pergunta por que Fate está fazendo essas perguntas. Ele explica que estava apenas se perguntando para onde deveria ir quando se tornar humano. Sami pergunta se ele não pode voltar para sua terra natal no oeste, mas Fate diz que não tem família esperando por ele. O jovem monge pergunta o que ele gostaria de fazer, já que desperdiçou seu tempo à vontade sendo imortal, mas uma vez que se torne humano, eventualmente ele encontrará a morte. Deve haver algo que ele deseje fazer antes que esse momento chegue, algo que ele nunca fez antes. Fate diz que quer sentir o sol forte bronzeando sua pele em um lindo tom de bronze, mas a verdade é que o que ele realmente deseja é ver o sorriso de Shin, mais brilhante que a luz do sol. A dor que sente no peito com o passar do tempo, ele sabe muito bem o que é essa mudança. O jovem monge diz que o avisará se ele não tiver para onde ir, já que também não tem um lugar para ir. Do outro lado, Roxana diz que sabe que eles estão ali para saber sobre seu amor. Ela decide começar com Shin e pede para ela escolher uma carta. Roxana toca em Shin, e ela se sente estranha de novo. De repente Roxana diz que o homem que Shin tem em mente não combina com ela, revelando ele logo a deixará e voltará de onde veio. Ele certamente partirá, e ela deve deixá-lo ir, já que essa é a única maneira dela ficar segura. Roxana diz que as pessoas vêm saber sobre seu futuro para poderem se preparar para mudar seu destino, e ela pede a mão de Shin, lhe dando um amuleto. Mas Shin vê algumas coisas, e depois foge de lá. Agora ela percebe que não pode ignorar essa sensação familiar, e sabe que aqueles dois são vampiros, notando que podia saber disso antes mesmo de fazer qualquer oração. Seus amigos perguntam o que aconteceu de repente, mas Shin diz que não devem voltar para aquele lugar. Ela não lhes dá uma razão, já que não acreditariam nela mesmo que ela dissesse. Mas Mina fica um pouco zangada porque Shin nunca conta nada a elas, então ela sai. Lo nota a coincidência que foi ela ter entrado no lugar deles. Ele pergunta se ela tem certeza de que Fate voltará, então Roxana diz que fará isso acontecer, já que ela até mudou seu destino. Então uma garota assustada como Shin não é nada para ela, garantindo pode acabar com ela em uma mordida. Por isso ela vai recuperar seu cachorrinho. Shin volta para casa e abraça Fate, que pergunta se aconteceu algo hoje. Shin pergunta se tem outros vampiros além dele, e Fate explica que há muitos vampiros, mas não entende por que ela está perguntando isso de repente. Fate pergunta se ela vai arranjar outro vampiro além dele, mas Shin acha que um é o suficiente. Antes de conhecer Fate, ela pensava que vampiros eram apenas assustadores, e não sabia que eles viviam entre os humanos assim, mas sabe que vampiros podem ser gentis também, como Fate. Mas Fate diz que ela está errada, pois ao contrário dos humanos, vampiros são criaturas gananciosas e egoístas que só respondem aos seus instintos animais. Então, se ela encontrar outro vampiro além dele, deve fugir. Eles podem parecer humanos como ela, mas são cruéis e egoístas, e não deve se deixar enganar pela aparência externa deles. Ela acha ridículo ele dizer para ela ter cuidado quando ele mesmo é um vampiro, mas ele diz que ela é muito especial para ele, então ela precisa ter um cuidado extra. Mas Shin fica brava ao ouvir isso, sabendo que ele vai deixá-la sozinha. Ela lembra que ainda é sua mestra, então ela quem dá as ordens, dizendo que ele deve parar de dizer o que ela deve fazer se quiser se tornar humano. Fate explica que não quis dizer nada disso, mas Shin comenta que ele vai embora quando seu negócio estiver terminado, por isso construiu um muro entre eles, então ele deve parar de falar coisas bonitas como chamar ela de mestre ou de especial. Ela não é uma tola, e avisa que ele vai dormir no santuário com Sami por um tempo, já que precisa de um tempo sozinha. Então, Fate vai embora, e eles não se falam por alguns dias. Um dia Fate nota que um cliente dela está chegando, então ele vai para a cama, enquanto o jovem monge pergunta se um cachorrinho de xamã tem a habilidade de ver o futuro, mas Fate explica que apenas ouviu alguns passos. Shin abre a porta e explica que eles ainda não abriram, mas é a garota do outro dia, dizendo que lamenta visitá-la cedo, mas não podia perder mais tempo. A sua amiga desapareceu depois de visitarem esse lugar, então ela está querendo ajuda.
Shin acha que ela deve relatar isso primeiro à polícia, então a garota diz que já fez isso, mas eles estão vendo isso como um simples caso de fuga. Ela está desaparecida há 2 ou 3 dias agora, e não consegue esquecer o que Shin lhes disse naquela vez. De repente Shin se lembra que a garota esqueceu seu chaveiro, então ela faz suas orações, e ainda sente a aura dela, o que significa que ela ainda está viva. Shin pede para a garota segui-la, e elas seguem a aura da amiga, chegando a um prédio onde uma mulher as espera. Ela as leva até Roxana. Roxana nota que Shin veio até ali por conta própria, o que é impressionante. A garota pergunta se elas já se conhecem, então Roxana diz que se encontraram há apenas 3 dias e se apresenta de novo. Ela aponta para onde está a garota desaparecida, mas explica que em troca, tem uma condição, e pede para Shin chamar Fate. Shin pergunta como ela conhece Fate, mas Roxana explica que é claro que ela o conhece, já que foi sua primeira mestre bruxa. Mas Shin se lembra que Fate disse que sua mestra anterior estava morta, então não entende como ela ainda está viva. Shin ouve a garota gritar, e ela vai até o quarto, vendo a garota desaparecida coberta de sangue, com sangue por todo o quarto. Roxana diz que a caçaram, e ela também se tornou uma vampira que suga sangue humano como Fate. Ela achou que Shin soubesse disso, e explica que não se esqueceu de Fate nem por um momento, procurando por ele esse tempo todo. Como eles não podiam entrar na casa de Shin, então usaram aquelas garotas. Shin se culpa por tudo o que aconteceu com aquelas garotas, e pergunta se Roxana realmente usou e matou pessoas inocentes só para falar com ela e Fate. Roxana pede para Shin chamar Fate, mas Shin se recusa. Então Roxana sorri e a esbofeteia, machucando ela para que Fate venha por conta própria. Roxana nota que Shin tem um cheiro de sangue irresistível, e Fate vem voando para ela, avisando a Roxana que se ela tocar em Shin de novo, ele a despedaçará em milhões de pedaços. Roxana pergunta como ele pode ser tão cruel com alguém que ele não vê há séculos. Ele já matou uma vez com suas presas, e é por isso que ele não consegue vencê-la. Shin ajuda outras garotas a saírem de lá, enquanto Roxana diz a Fate para voltar para ela, prometendo que deixará Shin viver, mas ele recusa. Roxana argumenta que ele não tem mais nada, já que tudo o que ele faz é se esconder de Lo e dela, e pergunta se ele gosta de viver como um vagabundo com uma bruxinha insignificante. Ela explica que tem tudo, riqueza, fama e poder, uma verdadeira vida de nobreza. Eles são tudo o que ele precisa, então por que recusaria tudo isso? Fate diz que não precisa dessas coisas, enquanto Lo avisa que não pode se segurar por mais tempo por causa do cheiro do sangue de Shin. Mas Roxana diz que só trocarão cumprimentos por hoje, pois eles têm muito tempo para viver, e Fate rapidamente leva Shin embora voando. Lo pede que ela pare de agir como uma tola, mas Roxana diz que ele não sabe nada sobre mulheres, e é por isso que ainda está solteiro. Se pudesse ela já teria matado e despedaçado Shin, mas ela também estava se segurando. Fate pergunta se Shin está bem, então eles voltam para casa e ela esconde seu ferimento da mãe. O jovem monge pergunta se ela conseguiu encontrar a amiga daquela garota, o que Shin responde que sim, avisando que está cansada no momento. Fate pergunta como ela acabou na casa deles, e acha que o ferimento pode deixar uma cicatriz. Ele se aproxima dela para remover a cicatriz, mas hesita. Shin o empurra, lembrando que ele disse que Roxana morreu, então vai embora irritada. Mais 5 séculos atrás, quando Lo trancou depois de transformá-lo em um vampiro. A criada traz sua comida, mas ele quer comer a criada no lugar, mas se contém porque não quer matar nenhum humano. Então ele diz à criada para nunca mais entrar em seu quarto. Mas Lo mata a criada para que Fate possa comer algo, fazendo Fate voar para longe. Ele decide que se tiver que beber sangue, vai beber sangue de animais em vez de beber sangue humano. Mas ele vê uma garota, e é Roxana. Fate lembra que Roxana é aquela garotinha a quem ele costumava dar pão, e Roxana agradece por compartilhar sua comida sempre que ia ao lugar dele, mas lembra que ele para de aparecer de repente, então ela estava realmente preocupada e triste por nunca ter conseguido agradecê-lo adequadamente. Ela sabe que aquele lugar é a casa de um senhorio assustador, e pergunta se ele é o senhorio. Fate diz que não é ele, então Roxana comenta que um homem gentil como ele realmente não pode ser o notório senhorio. Fate cheira um doce perfume que nunca sentiu antes, quando Roxana pergunta seu nome. Fate diz seu nome e Roxana diz que está feliz por conhecê-la novamente. Fate pensou que ninguém mais se lembrava dele além de Lo, mas depois de encontrá-la, pela primeira vez na vida, ele teve um amigo. O riso brilhante de Roxana era como um raio de luz na vida de Fate cheia de escuridão. Fate sempre foi atraído pelo doce perfume desconhecido dela, mas ele sempre teve que lutar contra seus instintos para não perder sua única amiga. Roxana frequentemente vinha visitá-lo à meia-noite, e um dia Fate começou a esperar que ela viesse visitá-lo, mas Lo os viu, entendendo por que Fate recusava a refeição que ele havia preparado para ele, achando que uma garotinha como ela era do seu gosto. Lo a jogou no chão, e de repente tampou o nariz. Roxana admitiu que fazia um tempo desde que ela havia tomado banho, mas não sabia que cheirava tão mal. Lo disse que ela tinha um cheiro irresistível porque era uma bruxa, então se a visse perto do castelo de novo, ele a amarraria no meio da praça e a queimaria viva, dizendo para ela desaparecer.
Fate disse a Lo para deixá-la em paz, mas Lo explicou que não tinha intenção de tocar em uma planta tão venenosa, achando que Fate nunca deveria deixá-la se aproximar dele também. Depois daquela noite, ele não pôde ver Roxana novamente por alguns anos, e à medida que sua vida como vampiro continuava, ele começou a perceber que tinha perdido seu senso de culpa e humanidade. Suas transgressões estavam ficando nebulosas para ele, e sua sede de sangue ficava cada vez mais forte. Para lutar contra esse instinto, tudo o que podia fazer naquela época era se isolar do mundo, e ele se perguntava como Roxana estava, imaginando que ela já estava adulta. Mas um dia ele viu Roxana do lado de fora da sua janela, e ela disse que não ia vir, mas não tinha outro lugar para ir. Fate perguntou o que havia acontecido com ela. Ela parecia desastrosa, e seu perfume de sangue tinha ficado ainda mais doce. Fate cobriu o rosto, então ela imaginou que ele estava agindo assim porque ela era uma bruxa, mas Fate disse a ela que não importava se ela era uma bruxa ou não, pois ele apenas não estava se sentindo bem. Roxana disse que Fate nunca deixava se aproximar dela, mas ele sempre era doce e gentil com ela, a única pessoa que era tão gentil com ela. Ela só sente falta dele, sabe que ele é nobre, e também que não são como as pessoas normais, que eles são diferentes. Fate diz a ela que ele é um vampiro e que não nasceu nobre. Roxana acredita nele imediatamente, dizendo que leu sobre vampiros nos livros, e pede para ele também lhe transformar em um vampiro. Fate pensa nela como uma luz brilhante, mas agora ele tem medo de ver seu lado sombrio, que é ainda mais profundo que o lado brilhante dela. A banda de Shin pratica o dia todo, e ela tem evitado Fate desde aquele dia. Shin continua pensando no outro dia e nas diferenças entre ela e Fate. Ela quer perguntar por que ele está planejando ir embora depois de se tornar humano, mas tem medo da resposta, e ao mesmo tempo, tem medo de ficar sozinha. De repente, ela considera se transformar em vampira em vez de Fate se tornar humano. Mas enquanto Shin está perdida em seus pensamentos, Kyo lhe chama. Suji pergunta se ela está bem, e Kyo a convida para um filme, enquanto seus amigos apostam que ele vai levar um fora de novo. Shin pergunta se só os dois vão, e os outros começam a arrumar desculpas para não ir. Então Shin diz sim, já que quer clarear a mente, e pergunta o horário do filme. No dia seguinte, durante o café da manhã, Shin diz à mãe que vai sair com amigos à tarde, e sua mãe pergunta se ela não acha que está saindo demais ultimamente. Ela não consegue dizer se sua filha é uma xamã ou apenas uma desempregada. Mas Sammy diz à mãe para deixá-la ir, que esse é um momento importante na vida dela, então a mãe dela dá permissão. Fate pergunta se ela pode voltar antes do anoitecer, o que Shin diz talvez, perguntando por que ele não tira uma soneca. Ele diz para ela voltar antes da noite por causa de Roxana, mas Shin acha que pode cuidar de si mesma. Fate pergunta com quem ela vai se encontrar, mas Shin diz que não é da conta dele, e ele sente como se algo tivesse lhe apunhalado. Sua mãe pergunta por que ela não está respondendo, e quer saber se ela vai sair com o garoto, mas Shin diz que é só uma amiga e nada mais, então eles dizem para ela voltar cedo. Kyo lhe espera, e está muito nervoso porque é seu primeiro encontro, mas ele decide finalmente contar sobre seus sentimentos e pedir para ela ser sua namorada. Ele pensa em elogiar o vestido dela para impressioná-la, mas ela veste o mesmo vestido de ontem. Então Kyo aponta que ela vestiu o mesmo vestido, assim como ele também está usando a mesma cueca de ontem. Shin fala que às vezes ele age de forma boba, achando hilário, enquanto Fate está espionando eles. Sammy diz a ele para voltar para dentro antes que ele se queime, mas Fate pensa em como Shin está feliz com Kyo, e pouco a pouco ele recupera aqueles sentimentos há muito esquecidos. Ele recupera emoções humanas e quer se tornar feliz, mas com medo que possa cometer o mesmo erro novamente. No passado, Fate diz que não faria isso, e ele não pode transformá-la em vampira, mas Roxana implora, dizendo que só porque nasceu de uma bruxa as pessoas não a consideram humana. As pessoas lhe apedrejariam até a morte simplesmente porque ela existe nesse mundo, então ela tem se escondido para que ninguém a encontre, mas era covarde demais para morrer, então toda a sua vida teve que viver como uma mendiga e pedir ajuda. Ela só quer ser salva dessa miséria. Fate diz a ela que não é tão fácil, e garante que haverá arrependimentos, mas Roxana diz que está pronta para suportar tudo, perguntando por que Fate não a ajuda, e se ele quer que ela sofra assim. De repente Fate diz que está apaixonado por ela, mas Lo pergunta do que ele está falando, achando que ele não deve se deixar enganar, ele está apenas atraído pelo cheiro do sangue dela. Ele explica que o sangue de uma bruxa é como uma droga para os vampiros, e uma vez que toca a língua do vampiro, o vampiro morre, sendo um verdadeiro veneno. Então Roxana pergunta se ela nunca poderia se tornar uma vampira. Mas Lo pergunta por que eles a transformariam em uma. O filme de Kyo e Shin foi ótimo, e eles se divertiram bastante no primeiro encontro, mas alguém continua ligando para Kyo, que evita atender. Está quase anoitecendo e Shin pensa que Fate deve estar preocupado com ela, quando ela também sente uma aura ruim, e então ouve uma voz familiar chamando Kyo atrás dela, e é Gina. Shin simplesmente congela, e todas as memórias voltam direto para ela. Gina diz que foi à igreja dele assim que chegou à Coreia, e pergunta para onde ele está indo. Mas Kyo diz que não é da conta dela, e pergunta por que ela está procurando por ele.
Gina diz que não é como se sentisse falta dele ou algo assim, apenas que o pai dele ligou para ela e pediu ajuda, já que estava pensando em enviar Kyo para os Estados Unidos depois da formatura, mas Kyo diz que essa é a vida dele e ele não vai a lugar nenhum. Gina pergunta por que ele está agindo como uma criança, achando que ele deveria fazer o que os adultos dizem. Kyo pergunta se é só porque Gina fez 20 anos que ela se considera uma adulta, e diz a Shin para irem embora dali. Gina diz que Shin está igual, não mudou nada, ela nem cumprimenta uma velha amiga. Ela sabe que não eram amigas, mas está tudo no passado, então agora ela deveria esquecer. Shin sai dizendo que o verá depois, e Kyo corre atrás dela. Shin está assustada, e todas as suas memórias ruins voltam. Ela ainda não perdoou Gina, lembrando de Fate, e de como ele cuidou dela em um momento assim. Kyo pergunta se ela está bem, mas Shin pede desculpas a ele e diz que não pode enfrentá-lo agora. Kyo explica que não é culpa dele, já que ele não se aproximou de Gina nem nada, mas entende que todas as suas memórias ruins voltam. Ele acha pode ajudá-la, contando que odeia vê-la tendo um momento difícil assim, mas Shin diz que vai embora agora, e agradece por se preocupar tanto com ela. Kyo percebe que Shin quer ouvir aquelas palavras de conforto de outra pessoa, não dele, então ele a deixa sair do lugar. Mais tarde ela sente o peso das memórias, e se pergunta se Fate sente o mesmo. Shin corre para casa chamando seu nome, e Fate fica surpreso, dizendo que faz muito tempo desde que sua mestra o chama pelo nome, o que o faz se sentir ótimo. Shin diz que está curiosa sobre ele, e quer saber mais sobre tudo o que aconteceu em sua vida. Ela acha que se mudar o presente, esquecerá tudo sobre o passado. Mas ela lembra que durante aquele tempo ela também teve dificuldades, e Fate sempre estava lá para ela. Então ela quer ele ao seu lado e precisa dele, querendo aceitá-lo e entendê-lo. Fate pergunta por que ela quer fazer isso, e de repente ela fica muito vermelha. Fate diz que é por isso que gosta dela. Ela pode parecer uma pessoa fria, mas é calorosa por dentro. Mas não é o momento certo para contar a ela tudo sobre seu passado, então pergunta se ela pode lidar com isso. Shin não acha que pode, mas ainda assim quer saber sobre ele. No passado, Roxana voltou ao castelo. Roxana agora sabe que eles não podem machucá-la, e também tem medo do sangue dela, então ela tenta ameaçá-los dizendo que se matará se não ver Fate agora. Mas Lo conta aos aldeões sobre a localização dela, quando Fate chega lá e diz a eles para pararem. Lo diz para ele deixar a bruxa com eles entrar, mas Fate a salva porque ela é a única pessoa que conhece o verdadeiro Fate, e diz a Lo para não machucar Roxana de novo antes de levar ela com ele. De repente amanhece, então Lo entra, e agora Fate precisa de um lugar para se esconder ou ele vai queimar. Roxana o leva para a casa da família dela, e não tem mais ninguém porque ela é a última bruxa da aldeia, mas não gosta de voltar a esse lugar. A tia de Roxana era uma sacerdotisa, que não eram muito comuns, então ela chamava mais atenção que o normal. Com tanta atenção, sua ruína vem com a mesma facilidade. Um pequeno erro e ela é rotulada como bruxa, sendo desprezada pelas pessoas por isso. É por isso que ela gosta de Fate, porque ele é especial. Fate diz a ela que sua mãe também morreu por causa de uma caça às bruxas, mas eles eram pessoas normais. Depois ele conhece Lo, que o transforma em vampiro. Ele odiava tanto os humanos que quando se recompõe, matou todos eles. Então ele não é especial, ele é um monstro. Mas Roxana se sente animada ao ouvir que ele matou todos eles, e está desesperada para se tornar uma vampira. Ela corta a mão, sabendo muito bem que Fate não pode resistir a beber seu sangue, e Fate começa a sugar o sangue dela como um animal. Roxana grita e diz para ele parar várias vezes, mas Fate não está em pleno juízo. Quando ele se recompõe, Roxana está quase dando seu último suspiro, ela está morrendo, mas ele a leva correndo para Lo e implora para que ele a traga de volta à vida. É assim que Roxana encontra uma nova vida como vampira, exatamente como sempre quis, e é assim que eles se unem. Ele já a matou uma vez, então o contrato com ela foi formado e quebrado ao mesmo tempo, já que ela não é mais uma bruxa. Então Shin fica aliviada ao ouvir isso. Shin pergunta por que ele quer ir embora, então Fate diz que ele mudou, e também Roxana. As pessoas maltrataram muito Roxana no passado, fazendo a vida dela um inferno, mas quando ela acorda, sente o poder transbordando. Ela pensa que o contrato entre Fate e ela fez isso, mas Lo diz a ela que não existe mais contrato. Ela nem é mais uma bruxa, porque agora é uma vampira. Fate pede desculpas a ela e diz que para salvá-la, foi a única maneira. Mas Roxana está feliz com isso, e então ela começa a se vingar matando todas as noites. Desta vez, Roxana vai atacar as pessoas que a forçam por anos, e agora, quando está mais forte, ela quer matar todos eles. Ela realmente os mata, mas Fate diz a ela para parar porque sabe que ela vai se arrepender de suas ações mais tarde. Ela encontra uma criança pequena, e Roxana também quer arrancar os olhos dele, mas Fate diz para ela parar de novo. Mas ela o joga como um pedaço de papel, e pergunta por que Fate é tão fraco. Lo diz que Fate se tornou meio humano agora, então sua força de vampiro também foi reduzida desde que bebeu o sangue de Roxana.
Ela arranca os olhos da criança, e Lo detém Fate, dizendo que a criança os viu assim, então fazer isso também é melhor para eles. Tendo se tornado meio humano, Fate está em uma turbulência de culpa e consciência que ele não tinha antes, enquanto Roxana começa a mostrar as profundezas mais sombrias que estão fermentando dentro dela. Ela se torna um monstro, aproveitando o poder e a riqueza que deseja há tanto tempo, enquanto Fate se torna mais fraco que ela, nada mais que seu animal de estimação. A culpa por ter matado, se sentindo responsável por transformar Roxana em vampira e a impotência que sente o sobrecarregam. E no fim, ele decide deixar tudo para trás e encontrar sua humanidade de novo. Shin percebe que quando ele diz que quer se tornar humano, é para expiar seus pecados, pois ele quer morrer. Lo vê a lista de caça de Roxana, enquanto ela explica que prefere matar apenas pessoas mais que fazem algo errado em suas vidas, mas muda de assunto e diz que tem um plano para trazer Fate de volta. Shin reza e pensa em Fate ao mesmo tempo. Fate disse a ela que queria morrer, então Shin ficou brava com isso e disse que não o ajudará a se tornar humano novamente, lembrando que ela é a mestre dele, então ela pode fazer o que quiser. Ela declarou que não ia mais dar seu sangue a ele, mas agora acha que não estava sendo muito madura, só descontando sua raiva nele de novo. Sammy a chama e pergunta no que ela está pensando. Ela diz que se Fate se tornar humano, ele a deixará e morrerá, mas se ela nunca mais lhe der seu sangue, ele ficará ao seu lado para sempre. Mas Sammy diz que as pessoas morrem, elas sempre morreram e sempre morrerão, é apenas assim que as coisas são. Ela diz que não é assim, e lembra que Fate mudou alguém como ela, que era tímida e não tinha amigos por essa razão. Sammy diz a Shin para simplesmente dizer a Fate para não ir, mas Shin lembra que ele viveu nesse mundo 50 vezes mais tempo que eles, então imagina que ele deve ter passado por todos os tipos de dificuldades, e lembra que ele sempre diz que viveu o suficiente. Sammy diz a ela para mudar Fate, achando que ele está esquecendo como viver, então ela deve mostrar a ele como viver de novo. Shin pensa que se ajudá-lo a se tornar humano, ele a deixará e ela ficará sozinha. Mas Sammy diz que ela não está sozinha, lembrando que ela tem a mãe, os amigos e ele, e nenhuma pessoa pode continuar só porque alguém se foi. Ele explica que é alguém que cresceu por conta própria, mas não está mais sozinho. Shin percebe que Sammy realmente ganhou uma família apesar de ser sozinho, então ela o agradece e pensa que tipo de pessoa Fate seria quando não fosse mais possuído por alguém. Então, ela volta para casa e tenta encontrar Fate, mas ele não está em lugar nenhum. Ela até pergunta à mãe e a Sammy, mas eles não o viram o dia todo. Ela achava que Fate sempre estava naquele armário esperando ela chegar em casa, enquanto Sammy acha que ele pode ter saído por um curto período. Shin acha que ele pode ter voltado para os outros vampiros, então ela corre de casa para encontrá-lo, mas Sammy ouve ela dizendo outros vampiros. Ela se lembra da agulha, e lembra que disse a Fate que não daria mais sangue a ele, então se pergunta se ele ainda precisa dela. De repente os amigos de Shin esbarram nela, e perguntam o que ela está fazendo ali. Ela explica a eles que o cachorro que ela criou desapareceu e que ela está procurando por ele. Seus amigos ficam surpresos ao ouvir que ela tem um cachorro, enquanto Kyo diz que nunca viu o cachorro dela antes. Eles decidem ajudar a encontrá-lo, e ela vê o pôster de Roxana. Seus amigos dizem que Roxana é a supermodelo do momento e está no topo das redes sociais, e tem até rumores de que ela é uma vampira. Shin fica chocada, e se pergunta por que ela está se mostrando publicamente para os humanos assim. Ela se pergunta se Fate foi ver ela, mas ela afasta o pensamento da cabeça e se concentra em encontrá-lo. Kyo pergunta onde ela costumava levar seu cachorro para passear, e então ela se lembra de repente de que Fate poderia estar na praia, agradecendo aos amigos antes de pegar um ônibus para lá. Ela tenta encontrá-lo e decide que o transformará em humano e depois deixará ele decidir o que quer fazer. Ela percebe que tem mais medo de não poder ver a pessoa de quem gosta. Fate abre os braços, a segura como uma princesa, e pergunta como ela sabia que ele estava esperando lá. Ele ouviu os passos dela quando ela estava descendo do ônibus, e Shin explica que esse foi o lugar onde eles realmente se conheceram. Por isso, ela espera que seja um lugar especial para ele também. Ela fica chocada que Fate desapareceu sem dizer uma palavra, e pensou que ele voltou para aquele vampiro, enquanto Fate pergunta se ele é tão indigno de confiança. O único lugar para onde ele pode voltar durante seu contrato é ao lado dela agora, mas Shin diz que ela não quer apenas agora, mas quer que ele fique ao lado dela, mesmo que se torne humano. Ela pergunta se foi mentira quando ele disse que gostava dela, mas o instinto de Fate é que os vampiros são inevitavelmente atraídos por bruxas, e ele tem medo de cometer o mesmo erro. Ele tem medo de seus sentimentos, do humano e do vampiro nele, então não tem certeza se pode confiar em seus sentimentos. Ele não tem certeza se o que sente é mesmo gostar ou se apenas é atraído por ela como vampiro. Shin diz a ele que ele significa muito para ela, e quer ser uma pessoa importante para ele, não como bruxa, nem como sua mestre, apenas como ela mesma, e ela vai concordar com qualquer decisão que ele tomar depois de se tornar humano de novo. Ela só deseja que Fate possa estar ao seu lado mesmo assim. Ela corta seu lábio e beija Fate, dizendo que mostrará a ele uma vida que vale a pena viver, então ele deve se apressar e se tornar humano para poder ficar com ela. Fate fica surpreso com a mudança repentina e agradece pela refeição.
O jornal avisa que a quantidade de assassinatos está aumentando e a polícia está investigando, mas não conseguiu nenhuma pista, e Sammy pensa no que Shin disse antes. No dia seguinte, todos os amigos estão na festa de Halloween, e Shin e Fate também estão lá. Todos se divertem muito, até que o anfitrião da festa diz que o nome da anfitriã da festa é Roxana, e os outros jovens enlouquecem ao vê-la, pois ela é uma modelo. Mas Shin e Fate ficam surpresos ao vê-la, e só querem sair da festa. Mas Roxana usa seu poder e tenta impedi-los, mas Fate a salva, se machucando no meio disso. Todos olham para Fate surpresos de como um humano normal pode suportar tanto peso. Mi-jin chama a ambulância, mas Shin diz que eles não podem ir ao hospital. O incidente da festa se torna viral na internet, especialmente a parte em que Fate levanta aquilo com os ombros. Fate se cura lentamente porque sua habilidade de vampiro está enfraquecendo. Todos os amigos de Shin ligam para ela e perguntam como ela está, enquanto a polícia continua investigando os ataques e não encontra nada além de um ferimento extra no pescoço. Shin pensa que Roxana e Lo podem estar por trás disso, mas ela não tem certeza. Então ela sai um pouco, e Lo está esperando por ela lá fora. Ele fica surpreso ao saber que Shin sabe seu nome, e pergunta se ela sabe o que acontecerá quando Fate se tornar humano novamente. Os gostos deles, espíritos rejeitados, fantasmas e deuses, viveriam por séculos, mas no momento em que são humanos, esses anos instantaneamente os alcançam e eles morrem. Fate vai morrer, então, se ela quer que ele viva, é melhor mandá-lo de volta para sua família. Shin diz que Fate chegou tão longe por conta própria, e a menos que ele caminhe de volta por conta própria, isso nunca vai acontecer. Roxana continua a matar pessoas, enquanto Shin pergunta por que eles, com toda aquela riqueza e poder, são tão obcecados por Fate. Lo diz que Fate é parte de sua família, eles estão juntos há muitos anos e estarão por muitos mais. Shin diz que mesmo com tudo que ele tem, no final ele se sente sozinho. Mas a razão pela qual ele não pode deixar ir deve ser porque ele tem medo da morte. Ela fala que eles fingem ser nobres, mas ainda tem medo de ficar sozinho no mundo. Lo diz que Shin é apenas uma bruxa infantil. Em casa, Fate pergunta se está tudo bem para ele se tornar humano, já que então ele não poderá mais proteger sua mestra. Mas ele ouve a voz de Shin por perto e corre. Lo pergunta se está tudo bem se Fate morrer, e se ela não precisa dele, então por que está mantendo ele com ela? Shin admite que precisa dele, mas mais que isso, qualquer escolha que Fate faça, ela quer que ele seja feliz. Fate é precioso para ela, tão precioso quanto sua própria vida, mas Lo fala sobre Fate como se ele fosse apenas uma coisa para ele. Shin diz que Fate não é uma coisa, e ele nunca o levará dela se continuar pensando assim, e de repente Fate diz a Lo para se afastar de Shin. Lo nota que Fate se tornou mais humano desde a última vez que o viu, e parece lamentável, pedindo para ele ir com ele. Shin diz a ele para parar, e pergunta como ele pode assediar alguém mais fraco que ele. Lo diz que uma vez Fate devorou toda a cidade em que cresceu, e a única razão pela qual Fate quer ser humano agora é para poder morrer e acabar com sua dor. Ele continua machucando ele, dizendo que Fate não pode morrer tão facilmente. Shin diz que Lo é quem não é apto para ser um mestre. Lo agarra seu pescoço, e o jovem monge intervém e coloca o talismã, mas Lo detém com a mão, e o monge pensa que o talismã não está funcionando. Fate pergunta sobre os assassinatos, e Lo explica a ele que Roxana disse que era um evento especial para ele, e pergunta se ele gostou, indo embora dizendo que se encontrarão novamente. Ele volta para seu apartamento e o talismã funcionou nele. Fate pergunta por que ela não o chamou imediatamente, achando que ele está se tornando um fardo maior para Shin. O jovem monge pergunta o que ele está falando, já que ele era o fardo desde o início, mas Shin diz que quer protegê-lo também e não se arrepende de tê-lo conhecido, pedindo para ele ficar ao seu lado. Ele não é um fardo para ela e não deveria falar como se pudesse desaparecer a qualquer momento. Ela se sente insegura, e Fate lhe agradece. Shin sabe que Fate vai deixá-la algum dia, ela só não quer se arrepender depois. Eles falam sobre Lo, e Fate diz que Lo é um vampiro que transforma humanos em vampiros. Ele é como um pai, e fez de Fate alguém novo ao transformá-lo em vampiro. Shin fica irritada que Fate sofreu todo esse tempo por causa de Lo, mas Fate está feliz por sofrer, já que teve a chance de conhecer Shin e agradece a Shin por aparecer naquela noite na igreja. Fate diz ao jovem monge para sair, pois ele quer falar com Shin sobre algo importante. Roxana está matando pessoas como uma louca, e ela está fazendo isso apenas para chamar a atenção de Fate. No dia seguinte, Shin usa seus poderes para ver o passado, ela sente a dor e o sofrimento de Roxana, e de como apenas a Fate ajudou. Mas ela é interrompida por Sammy, que pergunta se ela sabe como entrar em contato com o monge principal. Ele está pensando em exterminar os vampiros que estão matando na cidade, e Shin pergunta se há outra maneira além do exorcismo. Shin percebe que ela também poderia acabar como Roxana se Fate, sua mãe, Sam e seus amigos não estivessem lá para ela. Talvez amigos como eles fosse o que Roxana precisava. Ela já se sentiu da mesma maneira, então ela entende. O jovem monge diz que Shin foi capaz de mudar a si mesma porque ela queria mudar, mas nem todos são iguais. E então vemos Shin com seus amigos, e a conferência de Roxana na transmissão ao vivo.
Ela admite que é uma vampira, e é a responsável pelos assassinatos em série. Shin e Fate ficam chocados, perguntando por que ela está contando isso ao mundo inteiro. Ela diz que vive há 500 anos, e matou tantas pessoas que não consegue contar, então manda uma mensagem na transmissão dizendo que os humanos forçam os fracos a fazerem sua vontade e os usam, mas se você é rico e tem poder, os humanos não ousam tocá-lo. Se ele voltar a ser humano, as pessoas vão apontar o dedo para ele e chamá-lo de demônio porque ele é diferente deles. Mas ela tem poder e riqueza, e enquanto tiverem isso, os humanos se acovardarão e dirão para ele voltar para ela. Fate também estava assistindo a TV, então ele ouviu a mensagem, e Shin corre imediatamente. Seus amigos ficam um pouco desconfiados de como ela sempre corre sem dizer uma palavra, e Shin tem medo de que Fate possa voltar para eles de novo. Ela só quer chegar em casa, mas de repente cai e se machuca. O fio vermelho está visível, então ela pensa que Fate virá até ela agora e conta até 3, mas dessa vez ele não aparece. Shin lembra que ele sempre apareceu num piscar de olhos antes, mas dessa vez ele não apareceu, e se pergunta se Fate pode ter voltado para eles e lhe deixado sozinha. Ela fala que está tudo bem se ele for embora, pois ele sempre a incomoda e pode ir embora se quiser, mas se culpa por gostar tanto dele. De repente, ela vê alguém correndo em sua direção, e é Fate. Ele se desculpa porque não pode se mover tão rápido quanto costumava, e pergunta como ela se machucou. Mas Shin diz a ele que Roxana estava na TV, então ela pensou que Fate a deixaria e não voltaria mais. Fate explica que ela está aqui, então ele também está aqui, e não vai embora sem dizer uma palavra ao seu mestre. Shin o ama desesperadamente, e ela simplesmente não sabe mais como lidar com seus sentimentos. Alguns dias depois, alguns repórteres perguntam sobre a Xamã, mas Sami os afasta, e a garota que Shin salvou de Roxana diz a todos na entrevista que tudo começou quando conheceram ela. Então Fate impede ela de sair por um tempo. A mãe de Shin está rezando na montanha, ela não sabe nada sobre isso. As notícias estão por toda parte, então, quando sua mãe volta, ela vê um monte de repórteres na frente da casa. A declaração que a garota deu na entrevista faz as pessoas pensarem que Shin também está envolvida nos assassinatos, e ela está preocupada com seus amigos e as pessoas no templo. A mãe de Shin entra na casa e pergunta o que está acontecendo, então Fate e Sami contam tudo a ela. Sua mãe decide contar ao grande monge sobre isso, e se arrepende de ter deixado Fate viver com eles em primeiro lugar, perguntando quando ele se tornará humano e deixará sua filha de uma vez por todas. Shin ouve a conversa e está do lado de fora à noite. Fate entra furtivamente no quarto da mãe dela e encontra o talismã que pode desfazer o contrato deles, ele só precisa queimá-lo. Quando ele sai do quarto da mãe dela, Shin espera por ele. Fate não sabia que estava acordada, mas Shin diz para ele não ir, pedindo para ficar e começar uma nova vida com eles, finalmente esquecendo o passado. Ela sabe que esquecer o passado não é fácil, mas ela vai ajudá-lo a esquecer. Fate diz que de acordo com o contrato deles, é seu trabalho protegê-la em troca do sangue dela, e ele quer se tornar humano. Isso era tudo que ele queria, que toda a dor acabasse de alguma forma. Mas quanto mais ele a conhece e quanto mais sangue dela entra em seu corpo, mais ele quer protegê-la como Shin e não como sua mestra. No dia seguinte, são 5 horas da manhã, e Shin pergunta sobre o método que Sami mencionou antes, se ele tem certeza de que vai funcionar. Roxana está planejando deixar o país assim que Fate voltar para eles, e sua criada diz que Fate está lá, então Roxana fica feliz em vê-lo. Mas Fate pergunta por que ela está fazendo isso se ela tem tudo o que sempre quis. Roxana diz que desde que ele os deixou, tudo que ela tem parece inútil para ela, então ela acha que se apaixonou por Fate. Ela sugere remover o sangue de Shin que ele bebeu, e em vez disso, ele deveria beber o sangue dela, se tornando um vampiro completo novamente para que eles possam viver juntos para sempre, mas Fate se recusa a fazer isso. Então, ela o ataca e diz que ele não pode vencê-los pela força. Fate diz que é ela quem bate nas pessoas mais fracas que ela. Fate se prepara para sair com ela para longe do país, e Roxana se incomoda com isso porque foi muito fácil, percebendo que ele tem protegido Shin e que ele gosta dela. Mas ela fica furiosa porque quer o amor dele só para ela, quando sua criada avisa que Shin está lá. Ela chuta Fate para longe e diz à criada para levar Shin até ela. Shin chega, e o jovem monge está com ela, enquanto Lo fica assustado ao ver Sami. Roxana diz que disse a Shin que Fate a deixaria, e sabia que ele voltaria para onde veio. Lo grita, perguntando por que Shin trouxe aquele pirralho com ela, e Sami diz que está ali para parar os gostos deles, que estão mexendo com esse mundo. Já que seu talismã não funcionou da última vez, ele veio totalmente preparado agora. Roxana diz que o ser mais maligno nessa terra são os humanos, pois foram os humanos que a fizeram assim. Shin decide não negar, mas ela não vai se sentir satisfeita mesmo que mantenha Fate ao seu lado assim. Aqueles que a assediaram estão mortos e foram embora há muito tempo. O que resta é a raiva dela. Não são as outras pessoas que estão tornando sua vida miserável agora, é ela mesma, então Shin acha que ela pode ajudá-la.
Mas quando Shin se aproxima para ficar perto dela, Roxana agarra seu pescoço e diz que não precisa de sua piedade, avisando que poderia quebrar seu pescoço agora mesmo se quisesse. Fate diz para ela parar, mas Shin insiste que pode ser amiga dela, achando que ela deve estar sozinha. Mesmo que ela odeie aqueles que já se foram, eles não sofrem mais, apenas ela, e Shin pode ajudá-la a escapar de seu sofrimento. Ela tira a agulha, corta a mão e joga o sangue nos lábios de Roxana. Roxana prova e não consegue resistir, começando a sugar seu sangue. Fate grita como um louco, com medo de que Roxana mate Shin, e a joga de lado. Mas Roxana agora está vinculada ao contrato com Shin. Lo tenta escapar, mas Sami o segura. Quando Roxana percebe que agora está vinculada ao contrato com Shin e se tornará uma humana, ela entra em pânico e pede a Lo para ajudá-la e transformá-la novamente em vampira. Mas Lo diz para ela se afastar dele. Ele ficou com ela porque poderia ser útil, mas agora ela é inútil para ele. De repente ela abre todas as janelas e diz que todos morrerão juntos. A luz do sol entra no apartamento. Ela poderia viver com sua raiva, mas não vai se tornar uma humana desprezível de novo, então decide acabar com sua própria vida em vez de ser o cão de alguém e viver como humana. Shin diz para ela parar, mas de repente ela pula do prédio. Shin tenta segurá-la, mas é tarde demais, e ela se culpa pela morte dela. Fate diz que não é culpa dela, e Shin declara que ele deve ficar ao lado dela, como vampiro ou humano, não importa. Ela gosta dele como ele é, e quer que ele a proteja como Shin, não como sua mestra, avisando que esse é seu último comando, antes dela encerrar o contrato entre eles. Mais tarde, Sami se forma no ensino médio, o que significa que se passaram 6 anos da história, e os colegas de classe de Sami têm pena dele porque ele é órfão e ninguém vem vê-lo em seu dia especial. Mas Shin vem e o parabeniza. Então um carro luxuoso para Fate sai dele, assim como Lo, e os dois começam a brigar pelo guarda-chuva. Sami fica envergonhado, e Lo parabeniza porque agora ele não precisa usar as mesmas roupas fedorentas todos os dias. Mas Sami diz que Lo não pode falar com ele assim porque ele ainda é seu mestre. Acontece que no dia em que Roxana morreu, o jovem monge segurou a cabeça de Lo, enquanto Lo correu em direção a Fate para atacá-lo. Mas o dedo de Sami é cortado pelos dentes de Lo e seu sangue entra no corpo de Lo, e é assim que ele se torna seu escravo desde então. Lo e Sami estão viajando para outro país agora, e Fate virou vice-presidente de todas as propriedades de Lo e Roxana, então estão felizes com suas vidas agora. Sami e Lo vão para a Europa Oriental. Enquanto comem, Lo diz a Sami que se sente sozinho desde que se transformou em vampiro, mas Sami explica que agora ele não está mais e tem uma família agora, já que compartilham o mesmo sangue. Fate e Shin visitam sua cidade natal, e Fate nunca pensou que voltaria aqui novamente, mas Shin sugeriu que ele viesse. Eles ouvem Sami e Lo discutindo, e Fate pergunta o que eles estão fazendo lá. Shin diz que os convidou porque tinha algo que ela queria fazer lá. Eles chegam em frente à igreja, com os olhos de Fate cobertos. Shin surpreende Fate vestida como uma noiva, mas ele não faz ideia de por que Shin está vestida assim. Sami explica que é a cerimônia de casamento deles, então Fate fica feliz ao ouvir isso. Como Fate não pode entrar na igreja, eles prosseguem com tudo na frente. A testemunha do casamento é Lo, enquanto Sami faz todas as perguntas da cerimônia, antes de Shin e Fate finalmente dizerem sim, prontos para começar sua família. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Filha de Xamã.